Convido você, então, a acompanhar a leitura do profeta Isaías, no capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 8. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Existem 3 questões fundamentais na vida de todos nós. Elas acompanham a humanidade há muito tempo. Essas questões estão na raiz de toda filosofia, ética, de qualquer outra expressão religiosa. 3 questões apenas. E elas explicam a forma como todos nós, de algum modo, organizamos e levamos as nossas vidas. Definimos os nossos alvos, a nossa destinação, a destinação que daremos à nossa vida, tem relação com a resposta que damos a essas 3 questões. Elas têm um papel fundamental também na forma como nós enfrentamos as adversidades da vida. Mas antes de falar dessas 3 questões, eu quero mencionar ainda um outro fato muito comum entre nós, de que muitos de nós vivemos a vida no piloto automático. Há muitas pessoas que levam suas vidas assim, nesse modo automático de vida. Claro, todos nós, em algum momento, em alguma medida, entramos em um ritmo de vida e de trabalho e de atendimento a tantas demandas, e há momentos em que nós entramos nesse ritmo meio que piloto automático. Mas eu não estou falando de alguma coisa que seja eventual. Eu tenho a impressão que essa forma de vida, do modo automático, é uma filosofia, é um estilo de vida para muitas pessoas. Elas ficam tão ocupadas e tão absorvidas com as suas rotinas, que elas não tiram tempo para pensar a vida, para pensar para onde esse estilo de vida está levando, as suas escolhas, as suas decisões. Elas fazem planos no modo automático. E eu me lembro das palavras de Tiago, no capítulo de número 4, versos 13 e 14. Tiago diz que há muitas pessoas que fazem planos, eu diria planos de modo automático na vida delas, e planos às vezes ambiciosos, e planos que são fonte de ansiedade, mas elas não se dão conta de que a vida é frágil, de que ninguém sabe o que vai acontecer um dia de amanhã, de que a vida passa, como diz Tiago, de modo ligeiro, como um vapor, uma neblina, que aparece por um instante, a gente identifica, mas logo ela se dilui, se desvanece no ar. Por isso, essa vida no piloto automático, absorvido em sonhos e ambições, que não deixa espaço para parar, para pensar, para fazer ponderações sobre o porquê das coisas, é um jeito muito perigoso de se viver. É um problema porque, de fato, a vida é curta, ela é cheia de distrações, e se a gente não estiver atento
a forma como nós estamos vivendo, de algum modo, a gente vai desperdiçar o nosso tempo, vamos desperdiçar as nossas energias, os nossos recursos, a nossa vida como um todo, e pior, talvez esse ritmo de vida no piloto automático nos afaste dos propósitos de Deus para nós, dos melhores propósitos de Deus para a nossa vida. Qual é a solução, então, para que a gente não viva o tempo todo nesse modo automático, nesse estilo de vida piloto automático, correndo atrás da vida, como alguns dizem, correndo atrás dos seus sonhos, não é? Absorvidos com essas ambições de ganhar o mundo, talvez, de grandes realizações, de grandes conquistas, sem parar para ponderar sobre o valor da vida, sobre prioridades. Como é que a gente se livra dessa cilada ou desse beco existencial de vida? Isso tem a ver com as 3 perguntas que eu mencionei, não citei, mas mencionei no início dessa fala. A resposta que a gente dá para essas 3 perguntas é a resposta para essa questão. Como é que eu vivo a vida de maneira tal que eu não me sinta refém ou iludido ou prisioneiro dessa forma de piloto automático? As 3 questões são: de onde viemos? Para onde vamos? E o que estamos fazendo aqui? Simples. Essas 3 questões definem a minha e a sua vida e todo o nosso projeto de vida a partir dela. Tenha você tirado um tempo para pensar sobre elas ou não, de algum modo, todo ser humano terá dado ao longo da sua vida alguma resposta para essas questões. E ao dar as respostas para essas 3 questões, terá definido de alguma forma a destinação da sua vida, o propósito da sua vida, a vocação da sua vida. Eu creio que, entre tantas consequências desagradáveis que a pandemia trouxe para nós, há algo de positivo em tudo isso. De algum modo, a pandemia forçou a gente a ficar de quarentena em casa, alterou drasticamente a nossa rotina, impôs sobre nós novos aprendizados, um novo hábito, ou novos hábitos, ou resgate de hábitos, né, há algum tempo desprezado no modo piloto automático de vida, e nos deu um tempo para refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre quais são as nossas prioridades, sobre essas questões de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a origem da minha vida, o que eu faço quando o fim da minha vida chegar, para onde eu vou, não é? E o que eu estou fazendo aqui, ou seja, o que eu faço entre o berço e a sepultura na minha existência. De algum modo, essa pandemia tirou todos nós desse modelo piloto automático de vida e nos encurralou de forma contundente, eu diria assim, né, com a nossa fragilidade, com a realidade de que os nossos planos e a nossa vida é muito frágil. No final do ano passado, eu tirei um tempo para orar e fiz um monte de anotações pensando no que seria 2020 para a nossa igreja. Fiz planos e, de fato, até orei sobre eles. Mas Deus permitiu que a pandemia viesse. E este inimigo minúsculo, microscópico, invisível, mudou não só os meus e os da nossa igreja, mas de todo o mundo, e fez com que o mundo, em alguma medida, o mundo inteiro parasse. Então, esse é um tempo para a gente pensar. E se há uma questão que merece a nossa atenção diante de um número tão grande de vítimas da pandemia, do Covid, do coronavírus, é que nós precisamos pensar realmente sobre essa terceira questão especificamente. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer com a minha vida? Ou estou fazendo com a minha vida? Qual é o propósito dela? Por que vale a pena perder o sono, gastar o meu dinheiro, o meu tempo, minhas energias, nesse breve período da minha existência na Terra? O que nós precisamos fazer para estarmos preparados, inclusive, para quando a nossa hora chegar? Então, sobre essas questões é que nós vamos tratar aqui hoje, a partir da leitura que fizemos da experiência, da vocação, do chamado profético que lemos do profeta Isaías. E a experiência do profeta Isaías é uma boa referência, eu creio, para nós pensarmos sobre isso,
Porque, de algum modo, essa experiência dele de vocação e de propósito de vida pode lançar luz para mim, eu espero, e a você, para nós pensarmos juntos sobre isso, sobre esse tema final da nossa série. Qual é a minha vocação? Qual é a razão da minha vida? Qual é a minha meta principal, central, o meu foco de vida? De tal modo que eu possa viver uma vida que vale a pena e que dê glórias a Deus. Eu quero resumir e compartilhar com você um único pensamento central desse texto. Para mim, o pensamento principal, um único. Eu olho para esse texto e aprendo que o nosso senso de missão e de propósito de vida é proporcional à visão que a gente tem de Deus, à visão que a gente tem não só de Deus, mas da bondade de Deus e da misericórdia de Deus, com que Deus nos trata, e nos trata em nossa condição de pecadores, destituídos da glória dEle. Eu vou repetir isso e vou tentar resumir de maneira mais simples. A maneira como eu vivo, a maneira como você vive, a nossa vocação na vida, o nosso propósito, o que a gente abraça como destinação escolhida por nós para a nossa vida, tem a ver com a nossa visão de quem Deus é, da nossa relação com Ele e da forma como nós nos sentimos acolhidos e tratados pela graça e pela misericórdia deles na nossa condição de pecadores, que nos habita o pecado e esse pecado que habita o mundo que nós vivemos. Qual é a sua visão de Deus? Qual é o nível do seu relacionamento com Ele? Qual é o lugar que Deus é e a confiança em quem Deus é e a experiência de invocá-lo como Senhor da tua vida? Qual é o lugar que essa experiência tem tido nesse tempo? E não só nesses dias de pandemia, mas muito antes. Como você tem vivido esse relacionamento com Deus? Qual é o lugar, repito, qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? O texto diz que no ano que o rei Uzias morre, Isaías entra ali no templo e tem uma visão da glória de Deus, uma visão da majestade de Deus, que toca profundamente a sua vida. E ele cai prostrado, consciente da majestade, da santidade de Deus e do seu próprio pecado e do pecado que habita o mundo onde ele vive. E, ao mesmo tempo, ele responde a essa visão, se voluntariando ao chamado de Deus para que ele pudesse ir por Deus e levando a palavra e a mensagem de Deus ao seu tempo às pessoas com quem ele convive. E eu olho para essa experiência do profeta e fico me perguntando, e pergunto para você, qual foi a última vez que você teve uma visão de Deus que tocou a tua vida? Que te provocou, como Isaías, este sentimento de quebrantamento, de devoção, de admiração, de amor, de respeito, de reverência, ou quem sabe até esta sensibilidade mais aguda de consciência de pecado, de falta. Qual foi a última vez em que você sentiu, de fato, a sua alma vibrar diante de uma experiência de devoção, de oração diante do Senhor? Eu me lembro de uma história que ilustra o fato de que, na relação com Deus, há muitas pessoas que pensam em Deus e que têm uma relação com Deus como se Deus existisse para satisfazer as necessidades, os desejos dela. Como se Deus existisse em função delas. É uma história que fala de um gato e de um cachorro que viviam na mesma casa e eram muito bem cuidados pelo dono deles. E o cachorro era tão bem cuidado e o dono levava ele para o pet, dava banho, tosava e comprava a melhor ração. E aí um dia o cachorro pensou, uau, eu sou tão bem tratado, eu sou tão bem cuidado, este humano cuida tanto de mim, ele deve ser Deus para cuidar tão bem assim de mim. E essa história fictícia, claro que é só uma ilustração, fala que o gato que estava naquela casa junto do cachorro, que vivia na mesma experiência, tão bem cuidado, tão bem zelado, né? Vendo aquele humano cuidando dela, o gato, né? Enfim, concluiu um pouco diferente do cachorro. Olhou para aquela história toda, para aquela experiência doméstica toda e disse, uau, eu devo ser Deus, porque esse humano vive me servindo, então eu sou muito importante.
Eu tenho a impressão que há muitas pessoas que têm uma relação com Deus assim, é claro que é uma ficção, uma história, né? Uma história bobinha, mas tem essa relação como do gato. Eles pensam em Deus como alguém que está ali para servir, para socorrer e para assistir o tempo todo, como se essa fosse a grande razão de ser de Deus. E não o contrário. Isaías tem uma visão da glória de Deus que é justamente essa. Ele se sente tocado pela visão da majestade de Deus, da grandeza de Deus, e ele não se sente engrandecido, pelo contrário, ele se sente coagido e constrangido por essa consciência que ele ganha mais clara e mais aguda de si mesmo, da sua falta, do seu pecado, dessa condição que ele descreve ali de homem de lábio impuro e que vive em um mundo de lábios impuros. E é interessante que essa visão que Isaías tem se dá no ano da morte do rei Uzias, em um período então da sua vida em que ele está numa espécie de fase de luto. O rei Uzias tem sido um bom rei e era amigo dele, e certamente Isaías é um profeta assim, um pouco da aristocracia, ele frequenta o palácio real. E eu me lembro do que diz Eclesiastes, capítulo de número 7, os versos 2 e o verso 4, que diz: é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Os vivos que tomem em consideração. E no verso 4 diz ainda: o coração do sábio está na casa onde há luto. E de fato, eu acho que poucas experiências humanas têm esse poder de nos fazer realmente rever nossas prioridades, nosso propósito de vida. As perdas, de um modo geral, seja da vida, seja de alguma coisa. Às vezes a gente perde poder financeiro, a gente perde afeto, a gente perde um relacionamento, alguma coisa não vai bem. As perdas, de um modo geral. No caso de Isaías, aqui, a perda de um amigo, a perda do rei, em uma fase, então, instável, de transição de reinado, a perda pela morte, faz com que Isaías, naquele momento, tivesse a sua visão de Deus, de alguma forma, ajustada, como não seria possível de outra forma. Estou querendo dizer é que, de alguma forma, aquela experiência da morte, embora ela possa revelar a nossa fragilidade, ela possa revelar a nossa impotência, né, e nenhuma outra experiência revela tanto isso, o fato é de que ela também pode ser uma experiência, as experiências das perdas, uma experiência de ajuste fino da nossa visão de Deus, da nossa vocação, do nosso propósito, das nossas prioridades na vida. Foi ali, né, nesse tempo de luto, diante da morte do rei Uzias, vivendo essa experiência de perda, que Isaías teve essa visão de Deus entronizado, de majestade e de glória. E diz o texto, né, que a glória do Senhor, né, enche toda a terra no clamor, no louvor que os anjos proclamam ali. Considere isso no seu coração, querido. Deus governa sobre toda a terra. Deus, acima de todos os reinos da terra está o reino de Deus. Acima de todo o caos da terra está o Senhor reinando. E a terra está cheia da glória dele. Isso é o mesmo que dizer que o mundo inteiro e todo o universo pertencem a ele e tem existência a partir dele para o louvor e glória dele. Paulo escreve aos Efésios e diz que todas as coisas, inclusive nós, eu e você, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então considere isso no seu coração, nesses dias de tanta incerteza, né, de incertezas momentâneas. Não é? É bom, é muito bom lembrar que Deus, repito, que Deus governa sobre toda a terra. Mas a visão da glória de Deus produziu duas reações em Isaías. E eu quero fechar falando sobre elas. Primeira reação: a visão da glória de Deus, da majestade de Deus, fez com que Isaías renovasse a sua consciência humana do seu pecado e de que ele habitava no meio de um povo, de uma nação e de um mundo marcado também pela maldição do pecado, e de que ele e todos nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. O texto nos diz, então, no verso de número 5, que ele grita. Olha, é uma expressão de reação, de pavor e de ansiedade.
Ele diz, grita, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa expressão lábios impuros é uma declaração que faz contraste com os lábios dos serafins, dos anjos, que proclamam a glória de Deus, que anunciam que Ele é santo, santo, santo. Como no hebraico não tem um superlativo, como na língua portuguesa, o superlativo é feito com a repetição 3 vezes da mesma palavra. Então, o que os anjos estavam dizendo é que Ele é santíssimo, o Senhor dos exércitos, Adonai, e a terra está cheia da glória do Senhor. Então, essa expressão, lábios impuros, é um contraste com essa compreensão que o profeta tem da santidade, da majestade de Deus, né, e desse louvor, ou dessa proclamação que os anjos fazem do Senhor. E é como se Isaías dissesse então, em outras palavras, meu Deus, como eu falo bobagem, como eu falo do que não convém. Ou ainda, já que ele habita no meio do povo de impuros lábios, como é que eu gasto tempo escutando coisas que não convêm, coisas que não edificam. Queridos, qual foi a última vez que você esteve diante de Deus? Qual foi a última vez que você claramente esteve diante de Deus consciente do seu pecado, sem desculpar-se, sem transferir culpa para ninguém, sem apontar, acusar outras pessoas de fazerem coisas piores, olhando mais para si mesmo e olhando para esse mundo com essa clara consciência do mal e da maldição do pecado? Qual foi a última vez em que, numa experiência de devoção a Deus, em um tempo de reflexão profunda da vida, essa consciência se tornou mais sensível para esse fato? Eu tenho a impressão que uma pandemia é pouco para algumas pessoas se darem conta do quão frágil a vida é e do estrago no mundo que o pecado faz. Eu, quando ouço notícias de gente, né, que deveria estar trabalhando, né, cuidando, por exemplo, da boa gestão pública, dos recursos para que houvesse respirador, para que houvesse hospitais adequados. E a gente ouve falar de desvio de verba, de ações suspeitas, de compras suspeitas, compras que não foram entregues. E eu fico pensando, gente, como é que pode ter alguém que, num momento como esse de crise mundial, ainda se deixa prisioneiro da ganância, da ambição e da corrupção? A pandemia é pouco para essas pessoas. Quando eu ouço falar de gente dizendo, como no caso do Rio de Janeiro, eu sou melhor do que você. Ou então, como aquele juiz ali em São Paulo, na Praia de Santos, você sabe com quem você está falando. Afirmações tão cheias de arrogância, tão cheias de prepotência. Querido, eu não quero, presta atenção, eu não quero ferir a sua autoestima de ninguém, nem depreciar seu esforço para viver uma vida decente. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos e que todos nós carecemos da misericórdia de Deus e precisamos, por assim dizer, que os nossos pecados sejam removidos, como Isaías viveu naquele momento. A Bíblia diz que o anjo então vem com uma brasa do altar, representando o fogo da purificação, e toca os lábios do profeta e diz: a tua culpa, verso 7, foi removida e o seu pecado será perdoado. Assim como Isaías, eu e você precisamos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Essa brasa viva no altar, ela representa no Novo Testamento o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E é interessante porque no Evangelho de João, no capítulo de número 12, fazendo referência ao profeta Isaías, João diz que Isaías, neste dia aqui, ele viu a glória de Jesus Cristo. E de que ele, ao falar ao povo, como mensageiro de Deus e como profeta de Deus, na verdade, mesmo sem o saber, falava de Jesus. É como o evangelista, o Evangelho de João, entendeu que deveria dizer para a gente que Jesus está no centro de toda a revelação bíblica. E que o próprio Isaías, sem saber, de algum modo foi esse profeta de Deus, falando sobre esse grande plano de salvação de Deus, de redenção de Deus, que alcançou Isaías e que é desejo de Deus, alcance todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. A nossa brasa viva que nos purifica de todo o pecado é Jesus Cristo na cruz do Calvário.
E o meu desejo e minha oração é de que todos vocês que estão acompanhando essa mensagem possam de alguma forma ter sentido ou vivido a experiência da fé em Jesus Cristo, do Evangelho e da conversão. E possam ter então essa experiência não apenas da consciência do seu pecado, das suas faltas, mas a consciência de que é tão amado por Deus, que é tão querido por Deus, que através de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso pecado foi removido. E através de Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Querido, há uma segunda coisa que eu quero destacar na reação do profeta Isaías e que merece então a nossa consideração. Essa visão da glória de Deus fez com que Isaías respondesse ao chamado de Deus para ser uma espécie de representante ou de uma presença extensa de Deus no meio daquele povo. Deus então pergunta a quem eu envio, porque Deus quer enviar alguém. E quer enviar para anunciar a mensagem de salvação. E quer enviar para anunciar a mensagem de esperança. E quer enviar alguém para anunciar que uma nova vida é possível. E Isaías, diante da visão da glória de Deus, da consciência de que ele próprio foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, responde a esse convite de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida. É como se Isaías estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser a sua voz. Onde o Senhor quer que eu vá, eu quero ser a sua voz. Eu quero ser as suas mãos para acolher, para abençoar, para levantar, para erguer. Eu quero ser a sua voz para anunciar e denunciar o injusto, o errado, mas também para encorajar, para falar de vida. Eu quero ser os seus pés para ir onde for necessário, onde eu tiver que ir, a fim de levar as mãos e a voz do Senhor que abençoa e que salva. Querido, Deus ainda reina hoje. Ele ainda é digno de honra, louvor e glória. E assim como Isaías teve essa visão cheia da majestade de Deus, eu espero e oro que Deus nos dê a graça de, nesse tempo em que nós estamos de reclusão e pandemia e de receios ainda, tão presentes na nossa rotina de vida diária, que Deus nos dê a graça de ter uma visão clara de que Ele reina sobre todo esse caos, de que Ele é Senhor de todas as coisas. E se Ele reina, se Ele é Senhor, Ele é digno de louvor, de honra, e nós podemos confiar nele, e nós podemos crer, como diz o hino que vamos cantar daqui a pouco, podemos crer que haverá amanhã. Mas eu espero realmente que, além dessa visão da majestade de Deus, nós possamos, como Isaías, responder diante de Deus: Deus, eis-me aqui. Se faz presente na minha casa, na minha cidade, no meu bairro, no meu local de trabalho, sei lá, na panificadora, na fila, quando eu saio para ir à farmácia ou pagar as contas, ou enfim, quando eu saio para em lazer com a família ou com os amigos, que seja onde eu for e onde eu estiver, que eu seja a manifestação da Tua presença, que eu seja a manifestação da Tua graça, que eu seja a portador da Tua mensagem de vida nova em Jesus Cristo, de esperança, que eu seja mãos que ajudam, mãos que acolhem, mãos que socorrem, mãos que repartem, ou que repartam, mãos que assistem, mãos que servem, que os meus pés não sejam indolentes, que eu não seja preguiçoso, que os meus pés não sejam acomodados, lentos, mas sejam ágeis para ir na direção daquele que precisa de uma palavra da parte do Senhor. Queridos, a pandemia tem sido uma oportunidade para muitas reflexões. E o que nós desejamos em oração é que, ao sairmos desse modo automático de vida, a gente possa então dar mais atenção ao que realmente importa. E a gente possa se levantar em nossos dias como um profeta de Deus, como Isaías, anunciando a mensagem. A mensagem é que Cristo Jesus, morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Ele levou sobre si a nossa culpa e Ele ressuscitou o terceiro dia para que nós estejamos certos da nossa vitória sobre a morte, para que nós possamos viver uma vida nova e possamos viver em novidade de vida. O lugar para anunciar essa mensagem é em toda parte. Começa na nossa casa, começa com a relação mais imediata com a família, com os familiares, com os amigos, mas deve se estender para além dos muros da nossa casa, para além das fronteiras do nosso bairro, alcançando nossos vizinhos, alcançando a nossa cidade, o nosso bairro, alcançando o mundo.
E se você pergunta como é que eu faço isso, Isaías fez no contexto dele, de forma profética, anunciando, mas eu diria que cada um de nós deve fazer isso, com os recursos que tem, com os lugares que frequenta, com a profissão que tem, com os dons que tem. Então, se você é um profissional, seja médico, advogado, professor, se você é um empreendedor, alguém de negócios, de comércio, se você seja profissional em que área for, se você é do lar, doméstico, não interessa. Onde você for, do jeito que você for, com as coisas que você tem, seja essa voz de Deus amiga, anunciando uma nova vida, seja essa mão estendida para abençoar e servir, seja esses pés ágeis para ir onde se faz necessário. Quero terminar dizendo que o propósito da sua vida, da minha vida, é muito maior do que a nossa realização pessoal. É muito maior do que a nossa tranquilidade ou até mesmo a nossa dita felicidade. O propósito da nossa vida vai além do cuidado exclusivo com a nossa família ou com os nossos amigos, não é? Com a nossa carreira. Vai muito além de termos projetos de ambição, de conquistas e de realizações humanas. Tem a ver com a salvação de todo mundo, tem a ver com a vida nova que o Evangelho traz. E o meu desejo é que, ao terminar essa série, de algum modo a gente possa resgatar esse senso de vocação, de missão e de propósito. Nesse momento, nós vamos passar a celebração da ceia. E eu mencionei há pouco, né, que a morte é uma experiência de perda e talvez a mais significativa de todas as experiências, capaz de proporcionar a gente essa reflexão, essa reavaliação, esse repensar da vida. Eu queria dizer que, ao celebrarmos a ceia hoje, a morte de Jesus também pode impactar a nossa vida, pode impactar a vida das pessoas, fazendo elas entenderem que elas são amadas e de que, pela graça e misericórdia de Deus, elas podem ter uma vida nova, seus pecados perdoados. Queridos, a morte do Senhor Jesus trouxe o perdão dos nossos pecados e a sua ressurreição, a certeza de uma vida nova. Não viva de um modo automático. Sonhe em realizar com a sua vida algo que seja grandioso para a glória de Deus. E aprenda com as suas perdas, sim, mas aprenda que Deus é digno também, sobretudo, de toda honra e glória, porque Ele reina majestosamente e a terra está se enchendo da sua glória. Se você já está aí com seus elementos preparados, eu convido você a fazer como eu estou fazendo aqui agora, a pegar o cálice, a pegar o pão, e eu vou orar nesse momento junto com você. E logo em seguida nós vamos tomar do pão, do cálice, e vamos cantar um hino de louvor ao Senhor que os nossos músicos prepararam para esse momento. Então feche seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado mais uma vez por essa reunião e por essa experiência de culto, ainda que online e virtual. E hoje aqui, muito obrigado, Deus, por esse ato de celebração da ceia. Nesse momento, Deus, nos unimos virtualmente a todos aqueles da nossa família Ibai, aqueles que nos acompanham e que de algum modo estão preparados então por esse ato de celebração da ceia. Nós consagramos esses elementos, este pão e este cálice com suco de uva, como símbolos nesse momento, que nos lembram o grande amor do Senhor, Deus Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho, por nós. Lembramos do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que nos perdoa, ó Deus, então, desse modo de todo o pecado. Lembramos do pão como o corpo de Cristo, que nos lembra, então, que estamos unidos em um só corpo em Cristo Jesus, que há uma comunhão entre nós que nos une, um vínculo espiritual. E, ó Deus, assim, consagrando esses elementos, nós celebramos mais uma vez o que Cristo fez por nós. E nós nos comprometemos, ó Deus, nesse momento, nesse ato, em oração e diante desse ato de culto, em sermos como o profeta Isaías foi para o seu tempo, sermos cada um de nós para o nosso tempo, para a nossa casa, para a nossa rede de contatos e relacionamentos. A presença do Senhor, a voz do Senhor, a palavra amiga do Senhor, as mãos estendidas do Senhor para abençoar. Nós fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a fazer como o Senhor Jesus. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu entre seus discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Tomemos do pão em memória do Senhor Jesus nesse momento. O texto consegue
prossegue, dizendo, e ele tomou o cálice. Disse, esse cálice simboliza uma nova aliança. E era o contraste então com a aliança do Velho Testamento, uma aliança em torno dos rituais, das obrigações. E agora, essa nova aliança, tudo se tornava dispensável, porque o sacrifício único de Jesus era a garantia da nossa vida eterna, da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo e a morte passou a todos nós, logo todos nós nos tornamos pecadores. Mas também através da obediência de um homem, de Jesus Cristo, Filho de Deus, a salvação está próxima de todos nós, alcançou a todos nós que cremos. Convido você a tomar esse cálice nesse momento em memória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Se nós estivéssemos reunidos juntos, eu ia dizer, vamos dar glória a Deus juntos, né? Você pode fazer isso também aí na sua casa, mesmo não estando juntos aqui. Nós vamos cantar um hino, mais um hino especial. Um hino que fala de que Ele vive, o Senhor vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos cantar sobre nossa vida, nosso futuro, aquilo que Ele fez por nós, o que tudo isso representa para nós agora. Nós podemos ter a certeza do amanhã, podemos ter a certeza que nosso futuro está nas mãos do eterno Deus, que nos ama, que te ama e que me ama. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu devido com o Pai está. Cantemos juntos, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Não há temor. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte Nós enfrentaremos. enfrentarei sem medo, então Veremos. terei vitória. Veremos a glória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Levante suas mãos e cante conosco. Porque Ele vive, posso crer
Querida família Bai, você que nos acompanha, terminamos aqui esta série chamada Crisálida e eu continuo desejando em oração que Deus possa ter falado ao teu coração em algum momento. Quero encorajar você, querido, a compartilhar a sua experiência, deixar com a gente um depoimento. A live dessa semana, da quarta-feira, conforme você já mencionou, nós queremos de alguma forma fazer um grande resumo de tudo que nós compartilhamos nessa série e abrir o espaço para que você participe, compartilhando um pouco, talvez um ponto, talvez uma frase, talvez uma leitura que você fez, talvez um devocional, algo que Deus usou, um ponto que seja, ou mais, aquilo que Deus falou ao teu coração. Compartilhe conosco para louvor do Senhor e para edificação da igreja, quando estivermos ali então naquela live. Você vai ter oportunidade de fazer isso de algum modo, fique atento aí a próxima quarta-feira então para esse momento. Que Deus te abençoe e que eu e você possamos, com os nossos corações sensíveis, nesse tempo que nós estamos atravessando, tempos difíceis, nós possamos ouvir a voz de Deus e a gente possa sair melhores do que antes. Uma boa semana, que Deus te abençoe.